Bom dia, pessoal do Pod Norte. Estamos aqui com ele, Jefferson de Andrade. Estamos aqui em mais um dia, mais um sábado. Queria agradecer a todos por estarem aqui, vendo a gente. Jefferson, por favor, se apresenta. Então, Arthur, é um prazer estar aqui, né? Aqui nos N Mais Notícias, no estúdio do jornal. E meu nome é Jefferson Paes, eu sou celebrante social, juiz de paz, ministro, né, no caso. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de diferença, sobre um casamento com efeito civil, um casamento romântico, qual que é a diferença de um juiz de paz e o celebrante social, para que vocês possam entender um pouquinho esse maravilhoso mundo, né, de eventos, né, que fica. Pra quem não sabe, o Jefferson faz eventos, né? Mas você Isso. faz quais tipos de eventos? Então, eu sou especializado em casamento e também em cerimonial de debutante. Conta mais um pouquinho, então. Por que você é especializado nisso? Por que você escolheu essa área? É uma área que eu atuo há mais ou menos uns 10 anos e tudo começou com um colega que eu fui no casamento e ele não tinha um celebrante. O celebrante furou, não foi no casamento, né? E não tinha ninguém para fazer lá e como eu dei muito tempo aula, né? Em escola de radiologia, que é uma outra função, aí eu fiz o casamento dele. Ficou super legal, né? Todo mundo gostou do que eu falei, do que eu comentei, né? Das palavras. Desde então falei, poxa, eu vou entrar nesse ramo aí como celebrante. Aí comecei a fazer celebrações de casamento. Foi assim que começou. Mas você tinha um sonho de fazer outra coisa ou você ficou no evento, se encontrou, se apaixonou e tá até hoje? Sim, eu gostei muito de fazer porque você mexe com o sentimento das pessoas, né? Então eu acho isso surreal em poder falar sobre amor, carinho, com pessoas que estão ali num momento de amor, de felicidade. Então isso me ajudou, me ajuda até hoje, porque eu me sinto assim feliz em poder falar coisas boas às pessoas. Tanto também porque eu trabalhei muito tempo também com a parte de hospital, na radiologia, né? Então sempre é bom você poder ajudar, poder falar uma palavra, né? Então o casamento tem tudo a ver com isso. Nessa parte do hospital que você falou que você trabalhou em radiologia, você tem uma formação nisso ou você só Sim, trabalhou? sim, eu sou formado em radiologia médica, tenho essa formação. Caramba, que E legal. dei muito tempo, assim, aula, né, em alguns colégios aqui da região. Isso também ajudou bastante em ter essa tranquilidade em falar em público, né? Porque um casamento você tem que saber falar, tem que ter eloquência nas palavras, né? Entender o processo que os noivos querem, né? Então o casamento ele é estilizado. O celebrante ele é um condutor, né? Ele vai conduzir o casamento. Não é aquele cara que fala assim, pode beijar a noiva agora. Ah, Exatamente. é esse cara. Eu Eu sou preciso até leigo. saber se o noivo quer beijar a noiva. Antes Ah, é feito um não. briefing, Ah, né, para saber tudo o que eles querem, porque existem alguns casais que são tímidos e eu tenho que respeitar a opção de cada um eu em achei que relação à era só o cerimônia. padre que podia juntar assim, sabe? As Sei, sei, pessoas. sei. Mas você também tem essa função. Sim, sim, Tem tem que ter essa alguma função. formação pra isso? Então, você precisa, para você fazer um casamento, você precisa, primeiramente, ter um amor imenso sobre as pessoas, porque você vai falar coisas pertinentes ao casamento. É muito importante você ter um conhecimento sobre as doutrinas, porque como eu faço o casamento voltado à parte ecumênica, então às vezes você encontra um noivo que ele é católico e uma noiva que é evangélica. Ecumênica seria? São crenças Ah, tá. diferentes, né? Então eu faço um casamento ecumênico porque não envolve nada de religião, de doutrina. É livre. Mas se envolver, você faz também. Sim, sim. Aí eu vou fazer um casamento mais estilizado. Então, por exemplo, existem alguns casais que eles querem uma oração do Pai Nosso. Outros casais querem uma passagem bíblica. Outros casais, eles não querem nada envolvendo parte de religiosidade. Então é muito íntimo de cada um. Por isso que o casamento ele tem que ser feito de uma maneira estilizada, com reuniões, enfim. Mas, assim, me corrija que eu sou leigo. Certo, vamos Se, lá. eu acho que é o casamento judeu, que eles quebram uma taça, se eu não me engano. Você já fez também. Sim, sim, Você sim. já É fez uma também? cerimônia estilizada. Esse casamento ele é muito legal porque ele mostra a mensagem que tudo que você conquistou antes não interessa mais. Na verdade é essa, né? Agora com uma vida com outra pessoa que vocês vão construir algo novo. Então Ah, você tem, na verdade, duas taças, uma simbolizando a noiva, outro noivo, e uma terceira taça que é a essência dos dois. Então o noivo ele vai tomar.
o vinho tinto, que é o mais escuro, a noiva o vinho branco, que é o mais claro. Depois eles vão pegar a essência de cada um desses dois vinhos, misturam na terceira taça, fazendo assim uma cor rosé, um vinho rosé. E as duas taças anteriores, que correspondem à vida deles de solteiro, o noivo quebra. Literalmente, ele quebra essas taças. Então, agora eles estão construindo uma vida a dois. Então, juntos. Então, essa taça simboliza a união dos dois, que seria essa terceira taça. E aí, o noivo toma um pouquinho e a noiva também, adquirindo assim a essência de cada um. Então, é uma cerimônia bonita que traz essa mensagem. Qual que é a cerimônia mais bonita que você fez assim legal? Que acho que são todas, né? Mas qual que chama mais a atenção sua? Então, existe uma cerimônia que ela é muito pedida, que é a cerimônia das areias, em que o casal ele tem ali a participação dos padrinhos. Então, cada padrinho tem um adjetivo dado pelo casal e eles vêm até o púlpito, né, onde acontece o casamento, e eles falam palavras ao casal. Adjetivo, por exemplo, felicidade, resiliência, amor, carinho, responsabilidade, fidelidade. Cada casal vem com um adjetivo. E aí eles trazem um vasinho com areia e essa areia é depositada num vaso maior que pertence ao casal. No fim da cerimônia, todos ali depositaram um pouquinho de amor para o casal. E no final, o casal, eles vão preencher o vaso com a areia dos dois, misturando as areias. Então a noiva pega o vasinho dela, o noivo pega o vasinho dele e eles misturam as areias. Então, misturando as areias não há como separar, da mesma forma o amor e o carinho Legal. que um tem pelo outro. É essa mensagem que essa cerimônia traz. Muito bonito. Mas esse é o mais pedido seu quando você vai fazer uma cerimônia ou são outros que são pedidos? Assim, eu faço cerimônias estilizadas, então essa sai bastante, que é a cerimônia das areias, porém, a da caixa selada também sai bastante, que eu tenho os padrinhos escrevendo uma cartinha ao casal, e o casal também escreve uma carta um ao outro. Essas cartas são coletadas pelo celebrante, colocadas numa caixa, e nós vamos lacrar essa caixa. Depois de 5 anos, nas bodas de madeira, porque os 5 anos é um trajeto de vida mais difícil, os 5 primeiros anos de casamento. E eles conseguiram chegar em 5 anos. Eles vão abrir essa caixa e vão ler o que um escreveu ao outro e o que os padrinhos também escreveram nesse dia tão importante que foi o casamento deles. É comemorado aí nesses 5 anos aí as bodas de madeira. E o legal é que eles comemoram e se fortalecem porque ali tem palavras verdadeiras dos padrinhos e também o sentimento de amor e carinho que eles expressaram ali, escrito, né, nesse dia tão importante que foi o casamento. Por que você não escolheu fazer outros tipos de eventos, só o casamento? Você não quis se especializar em outros Então, na eventos? verdade, eu tenho uma empresa, né, ela ainda funciona na parte de sonorização. Eu já tive trabalhos envolvendo a parte de som, iluminação, e eu tinha equipamentos em vários locais, instalados e profissionais DJ trabalhando comigo. Então, já toquei já bastante em festa, né, mas isso tem uns 7 anos, foi um pouco antes da pandemia que eu parei de Você tocar. foi tipo DJ, Exatamente, trabalhei um bom tempo como DJ. mas agora é só casamento. Só casamento, Ah, exato. que legal. E você quer comentar mais alguma coisa de casamento pra gente? Alguma curiosidade? Porque eu não sou especialista em casamento, né? Eu tô 22 Certo. anos ainda, solteiro ainda, tenho bastante coisa pra ouvir até de você. Então, o casamento, ele é maravilhoso quando feito com respeito, com responsabilidade. Eu sempre digo que o casamento não é uma novela, ele acontece ali de modo contínuo, então as pessoas precisam ter uma equipe coesa trabalhando, desde uma assessoria, que eu também conheço bastante, porque trabalhei como assessor um tempo, a parte de sonoplastia, que envolve o DJ ou banda, coral e orquestras, caso o casal contrate, e o celebrante social. Então, vamos dizer que esses profissionais trabalhando em harmonia vão fazer o casamento perfeito. Porque o casamento não é uma novela, ele acontece ali. Então, eu tenho que ter uma música de qualidade, eu tenho que ter um celebrante falando realmente o que o casal quer escutar. E eu tenho uma equipe de assessoria organizando todo o cortejo cerimonial. A entrada de padrinhos, a entrada de aliança, a entrada da noiva, do noivo, como que o noivo recebe a noiva. São detalhes importantes para que tudo fique perfeito. Lembrando que a noiva não vê nada, ela só vai ver depois o casamento através da filmagem que foi feita. Mas quem organiza isso tudo é o noivo, então. O noivo não, a equipe de assessoria. O Mas noivo tem que estar tranquilo. Ele não tá lá fazendo briefing de nada. Ele está lá antes, né, cumprimentando, né, as pessoas, abraçando os convidados, fazendo a parte dele
que é recepcionar e também da noiva. Então ele não tem tempo para organizar esses detalhes, né, que acontecem aí no casamento. A equipe de assessoria, que foi contratada, ou do próprio local, que vai organizar toda essa parte cerimonial. Eu vi geralmente que é o pai da noiva, né, que paga os casamentos. Ainda acontece isso ou não? Acontece não somente o pai da noiva, mas os pais, muitas vezes, né, parentes, né, ajudarem na realização do casamento. Como semana passada eu fiz um casamento bonito, maravilhoso, da Beth e do Edu. Então foi um casamento feito com muito amor, não somente a parte da festa que aconteceu, mas também a construção da casa onde eles moram, da compra dos móveis. Então, os irmãos, foi um casamento da Congregação Cristã do Brasil, ajudaram muito o casal para realizar esse sonho. Então, você percebe esse amor, esse carinho entre as pessoas lá. E foi fantástico, porque teve uma cooperação de todos. E aí, a noiva colocou todas as madrinhas e padrinhos que ajudaram a realização desse sonho. Então, não foi os irmãos, tios, foram os próprios irmãos da igreja que ajudaram a realização desse casamento. Jefferson, você é casado. Sim, sou casado. Como foi o seu casamento? Eu quero saber disso. Então, meu casamento, eu casei com efeito civil e eu não fiz uma festa de casamento, foi bem simples, por motivos até de tempo mesmo, né? Porque você tem que organizar um casamento, você tem que ter tempo, você tem que ter um local. Então, eu fiz algo bem simples. Acontece muito hoje, ator, casamentos com jantar, com almoço, casamentos com poucas pessoas, mas os convidados ali, mais parentes próximos, né? Como os pais, irmãos. Então, os noivos preferem fazer dessa forma. Então, eu faço bastante casamento em churrascaria, por exemplo. Então, acontece a cerimônia e depois tem ali a comemoração no almoço na própria churrascaria, por exemplo, né? Ou locais pequenos, né? Nós chamamos de casamentos minimalistas, né? Que não tem uma quantidade grande de convidados. Não tá mais muito comum, né? O casamento, tipo, aquela festa e golfinho pulando, essas coisas. Não tá mais muito comum isso, né? Não, não. É assim, existem bastante casamentos, mas não com uma quantidade grande de pessoas como há anos atrás, né? Você tinha casamento de 400 pessoas, 300 Então. pessoas. Hoje você tem aí 150 convidados, de 100 a 150, para menos. Então, muitas vezes acontece dos noivos, né? Eles optarem em fazer algo mais simples e eles vão investir na parte de casa, móveis, viagem, enfim. Mas É você acha que isso. é um benefício fazer uma festa para um casamento assim? Ou você acha que é legal fazer mais algo no civil, minimalista? Como é que tá o Eu custo acho hoje? importante você dar um passo de cada vez. Então, por exemplo, quando os noivos conversam comigo e querem um conselho sobre isso, eu falo para eles sempre, olha, como que vocês estão de modo financeiro? Tem que programar. Então, o casamento, para que ele fique perfeito, tem que ter tempo. Então, 2 anos antes é um prazo legal para você organizar uma festa. Pra ver se ainda quer, né? Exato. E você vai estar conversando, batendo um papo com as pessoas, vendo, né, os fornecedores. Então, por exemplo, como que você consegue os melhores fornecedores? Se você programar tudo isso antes. Agora, e preço? Também. Você consegue pagar até a data do casamento, você consegue descontos e consegue os melhores profissionais. O que acontece muito. Jefferson, agora em novembro, na data do dia 11, você tem a data disponível? Possível. Novembro, dezembro, outubro, setembro, todas as datas estavam ocupadas há mais ou menos um ano. Nossa. Por quê? É muito pedido. Então, quando você faz um trabalho em excelência, você consegue preencher as datas rapidamente. Então, eu tenho algumas plataformas que eu participo, muitas indicações dos buffets, porque você tem um trabalho coeso, um trabalho sério, com maestria. Vão te É isso. indicando, né? Seu Vão trabalho tem indicando, excelência. exatamente, é Cara, isso. muito legal. E referente à data, já chegou a acontecer, tipo, chegou perto da data, a noiva ou o noivo falou, ó, vamos cancelar, nós não estamos mais se gostando, acabou, mas estava tudo pago. Como é que você faz nessa questão? Sim, eu tenho um trabalho comigo em relação a isso, isso é de cada profissional. Eu devolvo 100% o valor Muito que eu legal saber disso. recebi. Por quê? Eu não posso concordar com algo difícil, com uma dificuldade que aconteceu entre o casal e receber esse dinheiro. Isso é de mim.
Então eu devolvo o valor. Mesmo isso prejudicando, porque eu tinha a data ali comprometida, deixei de pegar outro casamento. Então, é um Mas, prejuízo. exato, mas eu vejo como algo assim, esse dinheiro não é bom para mim. Teve um problema, infelizmente, no casal, eles se Faz separaram, sentido. então eu devolvo. Vamos dizer que é uma energia que é negativa, sabe? Então eu devolvo para noiva, pro noivo, lógico, é feito um distrato e eu devolvo e vida que segue. Você já tem esse tato quando o casal vai te procurar? Dá pra você saber, tipo, olhando, fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Não, é difícil. O que eu vejo muito os casais, eles são ansiosos. Então, a ansiedade hoje, para mim, é algo que atrapalha muito a vida de um casal que está prestes a casar ou está em planejamento de casamento. Então, o que eu falo? Quando vocês estiverem cansados, um pouco nervosos, falando sobre casamento, a noiva às vezes fala assim, poxa, você não quer mais falar do casamento? Você não quer casar? Então já fala logo, já aconteceu, na minha frente. Calma, pessoal. Não é o momento para falar sobre o Nossa. casamento. Vão no shopping, assistir um filme, comer pipoca, fazer uma coisa diferente, vai andar de kart que vocês gostam, vão se divertir, vão fazer uma viagem e esquece o casamento. Por quê? É muita informação, muitos fornecedores, muito custo. E o homem, às vezes, não tem essa paciência e aí acaba explodindo. E aí a mulher, por conta própria, muitas falam assim, você não quer casar mais? Você não gosta mais de mim? Você quer desistir do casamento? Nossa, cara. E não é assim. Precisa ter conversa, diálogo, tem que bater um papo. Às vezes um tá nervoso, o outro não. Então aquele que não tá nervoso, escuta, fica quieto, não fala nada. Esse é o segredo do casamento. Exato. Em uma outra ocasião, quando você estiver mais tranquilo, aí você bate um papo. Tenha certeza que na vida tudo se resolve. Porque você tem que ter saúde, Deus primeiramente, sempre apontando, né, a direção correta, e ele faz a parte dele. O casal precisa fazer a parte deles. Então, planejamento é tudo, tranquilidade é tudo, por isso que tem que ser feito com antecedência. Mas já aconteceu, eu já fiz casamento em 15 dias. A noiva me contactou, olha, eu vou casar daqui a 15 dias, você consegue fazer a organização do meu casamento? Vamos lá. Aí eu fiz a organização, porque ela precisava ir para os Estados Unidos, era um motivo importante ter o casamento consolidado aqui, e foi feito. Como eu já fiz casamento em 3, 4 anos, e vai acontecer daqui a 3 anos, e a noiva já me contratou como celebrante, tá? E aconteceu. Como também daqui a pouquinho vamos entrar num negócio legal, eu fiz muitas cerimônias de debutante e hoje estou fazendo os casamentos dessas debutantes. Que bacana. Então isso é bem legal, né? Porque fico feliz. Você tá quantos anos na área? 15 anos. Então pegar uma pessoa de 15 anos já tá com 30. Exatamente. Caramba. Exatamente. E aí, como é que é essa sensação de, pô, eu fiz a festa dela de debutante e agora eu tô fazendo o casamento dela? É bem legal, pessoal. Da vida dela, né? Exatamente, é bem legal. Eu fiz recentemente o casamento da Flávia e eu fiz os 15 anos dela há 11 anos atrás. E ela me contactou, poxa, você tá na área fazendo casamento, eu tô curtindo aqui o Instagram, os casamentos que você faz com excelência, acho muito legal, do jeito que você conversa, do jeito que você fala, você vai fazer meu casamento. Caramba, Flávia, que legal, você vai casar? Vou casar. E aí a gente bate um papo, né? Eu conheço o noivo e um fato interessante, que é bem legal, muitos casamentos que eu faço hoje, tem algo assim que eu comento que é engraçado, em relação às debutantes, porque eu fiz a cerimônia de debutante. Os pais muitas vezes falam, olha, Jefferson, bate um papo com a minha filha, que ela tem um príncipe que é namorado, aí ele vai aparecer nas fotos, enfim, de repente acaba, aí as fotos estão lá com o registro dele. Isso é o ruim, né? Por isso não é um amigo, né? Um parente. Mas você aconselha isso? Você Então, fala, aí é o namorado, né? Aí eu aconselho, vou lá bater um papo. Aí eu falo com a debutante, olha, você não tem outro príncipe, um amigo, um primo, seu irmão fica legal. Não, meu príncipe é meu namorado. Poxa, mas aí de repente você, não falando que você vai acabar o relacionamento, olha só como é difícil, mas de repente acontece de terminar e você vai ter esse registro com todas as suas fotos do seu debut de 15 anos com o seu ex-namorado. Aí vamos ter que refazer o vídeo, de repente mexer na parte de fotografia do álbum. Aí muitos falaram, olha, exato, eu vou casar com ele e você vai fazer meu casamento. E já aconteceu 4 vezes. Eu fui chamado para fazer o casamento dessas debutantes e elas falam assim, Jefferson, adivinha quem é o meu noivo? Aí eu falo assim, olha, não tem ideia, é o meu príncipe dos 15 anos. Então, olha que legal, né? Ela formatou ali
o trabalho como príncipe, né, de honra da festa de debut de 15 Que é anos, muito difícil de acontecer. que é o namorado, exato. E ela está casando com ele depois de 10 anos. Eles estão juntos há 10 anos. Então queimei a língua. Tá Não, mas vendo? pô, vamos pro raciocínio crítico. É difícil isso acontecer, Sim, né? sim, Pô, se claro. você é jovem, você não tem maturidade feita ainda, aí você vai se Exatamente. juntar com uma outra pessoa e falar, eu vou casar com ela, você não tem essa certeza, né? Nunca, nunca, nunca. Por isso que os pais sempre falam, tenta dar um jeito de tirar o príncipe, porque nós já falamos e não teve solução. É E aí eu tento também, mas muitas vezes não, eu quero e pronto, se tiver algum problema, não tem problema, eu assumo o risco, Nossa, tá? cara, que É loucura. isso. Eu não teria coragem. É porque é um momento especial e único. Aí a minha filha vai lá e fala, não, eu vou com o namorado. Minha filha, aí você vai que acaba, né? Pô, Exatamente, aí exatamente. você vai ver as fotos daqui 10 anos, vai com seu noivo, uma festa de debutante. Quem é esse? Meu ex. Exato. É verdade. Um fato legal para comentar sobre casamento, dando continuidade aí ao papo, tá super gostoso bater um papo, né, e passar um pouco, né, ensinar um pouco. Porque eu sempre falo que nós aprendemos todos os dias e ensinamos às vezes. Então, o casamento, o que eu falo de estilização? Eu conto a história do casal. Se for da vontade deles. Então, algo interessante e legal, as pessoas conhecerem a história do casal. Então, eu falo assim, por exemplo, com a noiva: olha, manda a sua versão da história. As características que você enxerga no seu noivo, a pessoa dele, como foi o primeiro beijo, como que vocês se conheceram, se foi através de um aplicativo da internet, se foi através da empresa, da escola, de um amigo, enfim. Conta a sua versão, como foi o pedido de namoro, o pedido de noivado, como que vocês chegaram até o casamento, como foi essa jornada. E da mesma forma, eu também falo ao noivo. Aí eles mandam para mim a história independente. Então, eu vou juntar as duas histórias e vou contar como se eu conhecesse eles. Nossa, que E eu não legal. leio, eu decoro. Eu decoro a história do casal. Ah, Então, é como se eu conhecesse o casal. Então, essa é uma particularidade, uma diferença do meu trabalho. E eu conto com participação das pessoas. Então, por exemplo, eles foram fazer uma viagem em 2018 com o padrinho, que é o Carlos e a Ana. Eu cito essa viagem, só que eu não cito o nome dos padrinhos, mas os padrinhos sabem que eles participaram dessa viagem. Então fica você envolve, né? exatamente. O objetivo é fazer uma cerimônia estilizada, não existe outra igual, tá? E envolvendo ali os familiares. Como, por exemplo, fiz um casamento onde eu contei para o noivo uma trajetória dele de dificuldade. Porque ele quis comentar isso, porque a dificuldade gerou uma superação. Então, eu falei assim, eu vou citar um nome aqui só para a gente entender como que foi a proposta. Douglas, aconteceu uma época da sua família ter ido morar lá no Paraná, né? Foram de São Paulo para o Paraná. E seu pai trabalhava no Ceasa. E não tinha muitas posses, era difícil. E naquela noite de Natal, que ele trabalhou, naquela véspera de Natal, ele pegou um caixote, colocou 2 rodinhas de plástico e levou um presente para você e para o seu irmão, que ele mesmo fez. Era o presente que ele tinha em mãos para aquela noite dar para vocês. Só que ele brincou com vocês a noite de Natal inteira, com aqueles carrinhos simples. E a sua mãe também brincou com vocês. Era um presente muito humilde, mas o amor que os pais tiveram naquele momento com vocês superou a tudo. Então, não veja o presente se é caro ou não, veja o amor e o carinho depositado naquele presente. Essa foi realmente uma cerimônia que, quando eu olhei para o lado, os pais estavam Eu chorando já quero chorar e aqui. precisaram de auxílio. Pô, cara, bonito. Porque é um momento que aconteceu de dificuldade, mas o amor da família era muito forte. E emociona até, né? Eu também, quando eu lembro, eu me emociono. Caramba. Então, contar isso no casamento foi fantástico. Então, é dessa forma que eu faço um casamento, com estilização, com conteúdo, com amor e com felicidade. Assim que eu enxergo. Porém, eu tenho que ter o aval do casal, sempre. Então, nunca, como eu já vi vários, né, amigos, né, profissionais, cada um tem o seu tipo de valor em relação à sua celebração, como profissional, como celebrante social ou como ministro de paz, mas eu sempre respeito muito o noivo. Então, fala sim, né? Você aceita casar com fulano de tal? Sim. Nossa, que sim mais xoxo. Já escutei isso. Isso Nossa. está prejudicando o noivo, Claro. pejorando a pessoa dele.
Ele é um anfitrião, ele é nobre, ele é importante ali. E aí o celebrante faz essa brincadeira e todo mundo dá risada. Então, não é legal. Nunca eu vou concordar com brincadeiras pejorativas em relação ao casal. Mas você quebra o gelo de alguma forma. Sim, por quê? Porque a cerimônia é descontraída. Então, antes de começar a cerimônia, eu já chamo a atenção dos convidados, dos padrinhos, bato um papo com eles, cumprimento, faço os cumprimentos aos padrinhos, aos pais. Eu conheço a galera. Então, isso faz com que a cerimônia ela fique leve, não fique engessada, não fique tensa. Então as pessoas dão risada, brincam. E, Arthur, é muito gostoso quando eu sinto os convidados, né, chegarem até a minha pessoa após um término de cerimônia e falar dessa forma, né? Poxa, que cerimônia gostosa, que palavra bonita, que conselho, porque o casamento é renovação. Então aquele casal casando ali, e a história desse casal, e as palavras que eu coloco ali, com inspiração sempre de Deus, faz com que outros casais possam melhorar a vida conjugal. Isso é uma diferença. Quando eu peço o beijo, eu peço para todos os casais se beijarem. É super legal isso, porque os casais às vezes esquecem do beijo, esquecem do abraço. Se sentem que estão ali, né? E lá se renovam. Caramba, por que eu não abraço mais minha esposa? Por que eu não beijo mais a minha esposa? Por que eu não falo bom dia para ela como eu falava há 10 anos atrás? Então cai no costume, sabe? A correria do dia a dia, essa rotina, coisa né? de ficar, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Existe o tempo. Porque a cama mais cara que existe é a cama de um hospital. É verdade. Então, aproveita o tempo com a sua família e faça o melhor. Não é que você não tem tempo, né? Você não dá prioridade. Exato. Todo mundo tem, né? Exatamente, você faz seu tempo. É claro. Mas as pessoas ficam reclamando disso, daquilo, não é verdade? E esquece de agradecer. Então, gratidão a Deus quando você acorda. Poxa, quantos não podem ter esse privilégio de acordar cedo? Porque não tem um trabalho. Eu tenho um trabalho, eu acordo cedo e reclamo. Eu reclamo do frio, do calor, do meu cabelo. Imagina se Deus tirasse o sol. Imagina se Deus tirasse a noite, só o dia. Tirasse o seu cabelo quando você reclamasse. Ou, não gosto da minha irmã, tira a sua irmã. Minha mãe me provocou, não tá legal, tira a mãe. Então a gente tem essa mania de reclamar todo momento. Não agradece. E não agradece pelo dom da vida. O que é Deus na vida do Jefferson? Gostaria de perguntar isso. Deus é tudo. Sem ele eu não sou nada, independente de religião. Deus não colocou religião, não especificou uma doutrina. Religião são grupos, né? Exato. Então, tem meu irmão que é católico, tem meu irmão que é evangélico, tem meu irmão que é shintoísta, tem o meu irmão que é budista, tem o meu irmão que ele é do candomblé, que é da Umbanda, tem meu irmão que ele é espírita. Então, eu amo a todos. Você tem quantos irmãos? Não, eu falo irmandade de ser irmão. Entendi. Como você. Você tem uma doutrina. Sim. Eu não vou fazer visão e nem críticas à sua doutrina. Eu tenho amor e carinho por você, como ser humano. Então, Deus é amor. Agora, eu tenho a minha doutrina, mas eu respeito as outras doutrinas. O fato de você respeitar as pessoas já faz com que você tenha mais felicidade na sua vida. E felicidade, eu agrego a paz. Você está em paz, então você está feliz. Agora, quando você critica o outro por A, por B, por C, começa a criticar. Então, isso não é legal. Muitas pessoas, elas criticam porque elas não enxergam amor. Estão falando de si mesmas às vezes. Exato. Né? Então, você aponta um erro de uma pessoa e você esquece, tem 3 dedos apontando para você. Então, ao invés de apontar um problema, tenta resolver, ajudar. Isso, e se apega às coisas boas. Energia também, né? Energia você vai ficar também, falando exato. mal das pessoas, mas o que tem o Jefferson de bom pra falar dele? O que o Jefferson é? O que ele faz de bom? Ou vai falar só mal do Jefferson? Tipo, essas pessoas que ficam falando Exatamente. mal, que ficam apontando, tem que sair de perto. Exatamente. Energia negativa não é legal. Então você tem que trabalhar com energia positiva. Por exemplo, no hospital, quando eu atendo um paciente, muitas vezes eu chamava o nome e sobrenome. Então, um exemplo, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Dona Maria da Conceição, a senhora vai fazer um exame aqui assim, dessa forma, e eu vou fazer o melhor para que o médico possa dar um laudo correspondente e a senhora possa ter a cura, e vai ter a cura do seu problema. Ela não está ali no hospital porque ela quer, ela está porque ela precisa. Ela quer uma palavra de carinho e muitas vezes ela não tem isso. Ela tem o profissional que trata como se fosse um pedaço de ferro, sabe? Alguma coisa material, e não é material, é um ser humano. Então, da melhor forma eu tenho que tratar. Porque se fosse a minha mãe, fosse o meu pai, eu queria que fosse tratado dessa forma.
Então, eu vou tratar dessa forma. Então, já aconteceu em épocas de trabalho que eu fui agredido, porque as pessoas não sabem que, muitas vezes, o exame precisa de um tempo para que ele chegue no resultado. E as pessoas não sabem disso. Então, elas vão lá e reclamam, xingam, porque está demorando tanto, porque o procedimento, até o término do exame, principalmente quando for um exame de laboratório, às vezes demora um pouco. E aí as pessoas não entendem, então acabam te agredindo, achando que você está enrolando, e não é isso. Aí você explica, depois vem a pessoa te pedindo desculpas, que ela não sabia, sabe? É que você trabalhou em duas áreas que envolvem muito sentimento, né? Que é o Exatamente. hospital, que mexe muito com o Exato. sentimento da pessoa, e o casamento também, né? Exatamente. Mas na questão do hospital, você só passou por esses perrengues, né? Digamos, você foi. Sim, sim. Mas como é que você lidava com essas situações? Sempre pensando no próximo. Sempre tentando agir com clareza, falando a verdade dentro das possibilidades ali e sendo honesto, tentando fazer o melhor. Então, em cada profissão, você tem que fazer o seu melhor. Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que evoluir, tem que emancipar. Você não pode ser uma pessoa que faz sempre o mesmo. Então, em um casamento, voltando para essa parte, eu procuro fazer o melhor e aceito críticas. Então, humildade. Eu não sou o melhor celebrante. E não existe o melhor celebrante. Existe a pessoa que evolui e aprende todos os dias. Então, Deus te inspira, Deus dá o discernimento para você e você tem que ter a vontade de ir atrás e buscar melhor conhecimento. Se você busca o conhecimento, se você vai atrás dos seus objetivos, você é uma pessoa próspera, porque você tem saúde, você tem os braços, você enxerga, você escuta. Então, por que você não vai atrás dos seus objetivos? Então, procrastinação, preguiça, falta de resiliência é algo que eu não tenho comigo. Então, se tem um papel no chão, eu pego o papel, coloco no lixo. Não é porque aquele papel não corresponde à minha passagem ali, não sei quem jogou. Não, eu vou lá e pego. Como agora, uma coisa simples, eu estava no mercado e um monte de cestos jogados no meio, impossibilitando a passagem ali para se chegar no E caixa. ninguém Eu pega, fui né? lá, arrumei os cestos, coloquei um em cima do outro. Poxa, Isso hoje de ver é muito difícil, né? exatamente. Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora. Não cem é, por cento não, mas melhora. não é porque você não foi o princípio daquele problema que você não pode resolver. Ah, não fui Exatamente, eu, então eu vou deixar exatamente, lá. E vai continuar corroendo exatamente, aquele problema até chegar alguém e exatamente, resolver. E você podia exatamente. ter resolvido. Isso, é essa forma com que eu penso. Eu melhorei muito em relação às próprias cerimônias que eu faço. Então eu vi tanta coisa bonita, como eu presenciei um casamento como celebrante, e foi maravilhoso, há uns 10 anos atrás, porque essa noiva ela não poderia, em hipótese alguma, andar. Né? Ela tinha problema de CA e no estágio avançado. E os médicos falaram: você não vai andar, você vai de cadeira de rodas e vai ter que ficar ali uns 10 minutos, porque você vai passar mal e não tem condição. Ela, no início da passarela, ela levantou da cadeira de roda e foi andando até o noivo. Então não há como não chorar. É um milagre, isso é um milagre. E ela ficou em pé, depois ela sentou, mas ela foi até o noivo andando. E depois de 3 meses ela veio a falecer devido à doença, em estágio avançado. Mas que lindo que ela fez. Ela conseguiu realizar o sonho dela, que foi o casamento. E o noivo ficou muito feliz. Eles tinham 2 filhos, eles participaram da cerimônia, então foi algo assim maravilhoso que eu nunca vou esquecer. E levo sempre para mim essa força, essa vontade de conseguir realizar o sonho. Eu enxerguei isso. Então, parei de reclamar, parei de falar tantas coisas que não são legais e comecei a falar em coisas positivas, em coisas para frente, né? O amor pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus familiares, pelos meus amigos, estar aqui hoje, né? Aqui no Jornal do Beto, que é um amigão, um camarada, é uma pessoa de fé, que eu tenho um amor, assim, muito forte. E é isso, é preservar mais o amor. Esse você diria que foi o casamento que mais te marcou? Um dos, um Qual dos. seria outro? Um casamento, por exemplo, que estava com uma grande dificuldade devido à doença. Então, o noivo, ele sofreu um acidente de moto, tá? Ele caiu, né? Ele teve que amputar uma perna e foi um casamento difícil porque quando ele entrou de muleta, tá?
E ele fez os votos para a noiva e foi muito forte, né? Ele dizendo que ela segurou, ela ajudou, ela deu vontade para ele de viver, porque ele perdeu uma perna, ele sofreu um acidente, então ele estava muito triste, ele não queria mais casar, não queria mais saber de nada, não queria mais ver as pessoas, porque imagina um jovem de 22 anos, não por culpa dele, sofreu um acidente causado por outras pessoas que estavam com uso de álcool, e ele perdeu uma perna. E aí, ele está lá no casamento falando isso para a esposa, que falou, não, eu te vejo sempre forte, como o meu amor, como a pessoa que me ampara, e você precisou de mim, estou aqui com você, não vou te abandonar. E ele querendo acabar com o casamento, sabe, por causa da situação, e a noiva não, apoiando ele, ajudando. Então, os votos que ele fez lá do dia, né, falando do que é amor realmente, do que é tratativa, o que é carregar no colo quando uma pessoa precisa, ele demonstrou aí nos votos dele. Então, um casamento forte, com muita presença de Deus, com muita fé, muita superação, muita resiliência. Jefferson, você viu muitos casamentos. O que é amor? O que você definiria o que é amor? E qual um conselho que você dá para um casal que está querendo casar também sobre a questão da parte amorosa? Casamento é algo difícil, porque você não casa com a pessoa porque ela é perfeita. Ela tem vários problemas. Às vezes problemas na família, ela mesmo é um problema, e você vai morar com uma pessoa e tem que saber entender o que é essa pessoa na sua vida. Ela vai somar muitas vezes não. Ela vai tirar alguma coisa de você, porque ela não é perfeita. Deus é perfeito. Então, quando você casa com uma pessoa, você tem que respeitar. Você tem que procurar ajudá-la a melhorar o que está um pouco ruim, que não está legal. Então, por exemplo, você vê uma noiva, um exemplo, tá? Que ela é, assim, super ansiosa. Então, o marido, que é mais calmo, que é mais tranquilo, tem que mostrar para ela que as coisas sendo resolvidas com um processo mais calmo, mais tranquilo, é melhor. E juntos vocês são mais fortes. Juntos vamos caminhar mais adiante. Se você fosse sozinha, você pode até chegar rápido, mas não é jornada, não é com consistência. Você vai ter problemas. Então, muitas vezes eu entendo que Deus, ele derruba tudo na sua vida, para que você construa algo fortalecido. Sim. Então, o casamento é ajuda mútua. Então, as pessoas precisam entender que não é só alegria um casamento. Tem as adversidades. E entender isso é complicado, porque é um ser humano. Então, às vezes, tem o orgulho, tem o ego, tem eu sou o melhor, e não existe ninguém melhor num casamento. Porque se eu vejo a minha esposa chorando, o que eu ganhei com isso? Eu perdi. Ela não está bem. Então, o que eu fiz e provoquei aquela tristeza nela? Então, eu tenho que ter a humildade de chegar lá e falar, olha, eu errei. Então, eu chamo isso de perdão. Então, o casamento tem que ter atenção, tem que ter perdão, sempre. Atenção por quê? Atenção nos detalhes. Então, nós esquecemos dos detalhes por causa da correria. Então, de manhã, antes de você ir trabalhar, dá um beijo na esposa, ou a esposa dá um beijo no marido. Isso aí tem que ser recíproco, sabe? Não pode ser de um somente. Olha, hoje eu peguei o lixo e amanhã é a sua vez. Não, eu pego o lixo de casa e recolho automaticamente. Eu não preciso ficar cobrando isso. É uma coisa que você faz por amor. É a sua casa, é o seu ambiente. Sem vontade de cuidar da pessoa. Exatamente, do lar, né? É isso. Olha, eu joguei água nas plantas hoje, amanhã é a sua vez. Não, eu jogo água hoje, amanhã e depois. Compete dia, né? A ela fazer a outra parte. Então, cada um faz a sua parte, e você vive melhor. É isso. Agora, respeitar é muito importante. Respeito é fundamental. Poxa, ela não tá legal hoje, ele também não tá legal. Ele teve um dia difícil no trabalho. Às vezes as contas vêm, falta o dinheiro. E aí vem as brigas, os problemas, as discussões em relação a isso. Porque o casamento não se vive só de amor. Sim. Não tem como. Então você tem uma dificuldade, perdeu o emprego, vai ter que segurar as contas. Poxa, eu tinha um padrão de vida diferenciado, agora eu não tenho. A esposa ou o marido tem que se adequar àquilo. Não criticar. E claro, vamos tentar novamente melhorar as nossas condições, mas juntos. É isso que eu enxergo o casamento. Respeito, atenção e perdão.
São coisas que precisamos ter em mente para que a gente possa viver melhor. Qual o conselho que você dá para os jovens que estão querendo casar agora? Que tem, hoje em dia essa geração é muito ansiosa, quer tudo para ontem, quer fazer tudo na hora. Qual o conselho que você dá para eles também sobre a questão do amor e do casamento? É muito importante é, fazer o seguinte: deixar o outro à vontade no que ele quer, nos propósitos, perceber o que a minha namorada tem que eu admiro nela. Caramba, ela tem força de vontade, ela estuda, ela é uma pessoa culta, ela tá sempre aprendendo. E eu tenho que acompanhar, Sim, porque quando eu estiver com ela, precisamos somar juntos. Ou seja, ela não pode ser uma mochila que eu vou carregar. E eu não posso ser uma mochila que ela vai e carregar. vice-versa. Exato. Então, respeitar e orientar. Cada um tem os seus problemas. E eu posso orientá-la. Olha, isso não é legal, mas compete a ela resolver os problemas dela. Eu não posso agregar uma pessoa na minha vida que me traga tamanhos problemas. Ela tem que ser independente nisso e se curar dos seus problemas. E isso é uma coisa muito importante hoje. Para você não criar uma muleta na pessoa, né? Uma Exatamente. dependência emocional. Exatamente. Então, os jovens hoje, eles se preocupam muito com a correria do dia a dia, de conseguir os objetivos, né? Que uma faculdade, estudar, emancipar, tá certíssimo. Mas aí tem uma pessoa que eu gosto. Será que ela tá na mesma pegada que eu? Como é que você descobre isso? Você descobre isso com o tempo. Então, nada tem que ser feito com pressa. Você tem que analisar a pessoa com o tempo. Assim, Isso é importante. ao meu ver, para mim o namoro ele é propício ao casamento, né? Exato, Você namora exato. para casar. Você diria que tem um tempo tipo, determinado assim, ó, eu tenho que namorar, tenho que ficar com a pessoa 1 ano para ver se eu não quero namorar, eu namoro, tenho que namorar 5 anos para ver se eu vou noivar. Como é que você acha o tempo? Você fez uma pergunta bem legal, porque eu já realizei casamentos que eles estão juntos há 15 anos. É. Já realizei casamentos que estão juntos há 3 meses. Eu acho loucura. Então, é muito assim, é complicado falar sobre isso, porque sabe aquela coisa que é a minha cara metade. Eu tinha você em outra vida. Mas não tem É como tipo você se isso. enganar com isso? Claro que existe possibilidade de se enganar, sim. Mas a pessoa, ela arrisca. A pessoa, ela enxerga, às vezes, só a parte de felicidades. Ela não está pensando, né, no futuro, como que vai ser. Porque você morar com uma pessoa é uma situação. Muito, E muito namorar, difícil. onde cada um está na sua casa, de repente eu briguei, vou casa da minha mãe, casa do meu pai. Ou é independente, mora sozinho. Quando você mora com outra pessoa, você tem que saber dividir. Vou trocar de cômodo. Exato. Agora, o que não pode acontecer em um relacionamento é brigas constantes. Então, ainda mais se você tem filhos. É muito complicado para criança ter esse problema de brigas em família, né? Porque ela está escutando, ela está vendo, ela está acompanhando aquele processo tão difícil. E aí tem uma separação. Poxa, meu pai não está mais em casa. Até na escola, né? Gera problemas, porque você vê lá as crianças com os pais e outras não, porque são separados. Isso acontece muito em relação à festa de debutante. Voltando a falar um pouquinho sobre festa, né? Aproveitando o gancho. Eu fiz vários eventos como mestre de cerimônias de 15 anos e o pai, ele não dança com a filha. Não vai dançar com a filha. Por quê? Porque ele tem outro relacionamento e a esposa atual, ela tem ciúmes. E para que ele não cause problemas nessa nova fase, né, da vida dele, que ele está com outra pessoa, ele evita contato até com a filha. Porque Chato, hein? a mãe, ex-mulher, está presente. E olha que difícil isso para a filha, que tem ele como pai. Então não existe ex-filho, existe ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho nunca. Então é amor. Então, independente dos problemas que aconteceram com os adultos, a filha, ela tá ali querendo a presença do pai, quer abraçar o pai, porque vai dançar a valsa com ele. Então imagina a minha situação em conversar com o pai sobre isso. Falar, poxa, sua filha tá querendo tanto, você não vai dançar com ela? Eu não quero problema na minha família, isso aí, eu vou lá, tento conversar. Ou seja, eu tento aproximar. Você vira um terapeuta, Exato, praticamente, exato. né? Muitas vezes, muitas vezes. Você recomenda terapia para os casais que estão chegando com você agora, Claro. ou que voltam daqui a um tempo? Eu recomendo
terapia aos casais que não conseguem conversar. Uhum. Acontece. Então, a terapeuta vai trabalhar, às vezes, algo que está dentro de você e você nunca colocou para fora, tá? Que é dar a oportunidade para o outro. Então, eu converso, coloco as minhas ideias, o que eu acho, e não escuto a opinião do outro. Então, o terapeuta vai colocar limites para que você possa, às vezes, aí entender a pessoa que está com você há 10 anos e você nunca entendeu. Então, é importante os casais procurar o terapeuta quando há impossibilidade de diálogo. Agora, se eles conseguem dialogar e se respeitam e não têm orgulho, têm a humildade, um pode aceitar o outro e entender o que se passa naquele relacionamento e melhorar o relacionamento. Então, a conversa, o diálogo e o respeito é tudo dentro de um relacionamento. Porque relacionamento pra mim é um investimento, né? Você investe o tempo na pessoa, Exatamente. investe o dinheiro. Porque, por exemplo, pô, podia estar trabalhando, podia estar no meu lazer, mas tô aqui com ela, tô aqui investindo nela. Querendo ou não, é um investimento, né? Mas tudo tem um tempo certo. Por isso que eu perguntei na questão de tempo. Quanto você acha o tempo determinado? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Você falou que não tem um tempo determinado. É muito relativo. Tem gente que casa em 3 meses e 15 anos. Eu comparo o casamento com uma empresa. Você tem uma sócia, um sócio. É, Então, você quer ver o mal da sua empresa? Não. Você quer que ela prospere. cresce. Para que ela prospere, cresça, eu tenho que respeitar muitos setores da empresa. Boa. Então, eu preciso entender a minha sócia, entender o sócio, o que ele está fazendo para a prosperidade da empresa, para que ela tenha lucros. Então, direcionando isso para o casamento, é bem legal. Se eu comprei um carro melhor através do meu trabalho, a minha esposa ela vai ficar feliz. É nosso. Nossa conquista. Então, ela tem que apoiar e me ajudar sempre que necessário para que o nosso casamento prospere. E com isso, os frutos, vamos falar até da parte financeira. Então, ela vai economizar nisso, eu vou economizar naquilo. Por quê? Nós temos um propósito, queremos comprar uma casa. Então, o casal que conversa, que alinha, ele prospera. Agora, eu determinei com ela, em uma reunião, como numa empresa, que eu vou cortar gastos para que eu possa fazer um investimento futuro em determinada situação da empresa. Agora, em casa. E aí eu percebi que a minha esposa ou o marido gastou com outras coisas supérfluas. Viagem, sei lá. Exato. Ou comprou algum Roupa. móvel que não. Algum móvel para casa que não precisava. Nós temos uma televisão de 50 polegadas, comprei uma de 70 agora. E aí, aquele dinheiro que estava com fidelização. Guardado para investimento? Exato. Foi utilizado. O que acontece? A empresa começa a romper os alicerces, porque eu tive uma estrutura combinada para conseguir futuramente, né, uma estrutura de comprar alguma coisa maior para o nosso futuro, e eu não comprei porque eu utilizei o dinheiro para outras coisas. E aí, o que você faz com o sócio? Aí, o que você faz com o sócio? Você vai tentar conversar com ele para não fazer mais isso. Você vai tentar conversar com ele para que agora ele entenda que aquilo prejudicou um futuro investimento. Isso é o casamento também. Agora, e se o sócio não aprende a lição e faz novamente, Desgana o sócio. Ou seja, exato, não pode se enganar, mas ele tá prejudicando você. Não está entendendo que você quer algo maior, mas para conseguir algo maior, existe sacrifício. Você tem que ceder. E uma coisa que também, Arthur, que eu falo aos casais, viva o presente. Então, vou dar um exemplo fácil. Você quer comprar um carro. Então você vai acabar com a sua vida para comprar o carro. Ou seja, você vai trabalhar, vai fazer plantão, você vai ficar em casa pouco tempo e não vai tempo curtir. De qualidade. Exatamente. Então você não curte seu filho, não curte sua mulher, não faz uma viagem, não é viagem para Dubai, é uma viagem simples. Vai para Monte Verde, vai para Praia Grande, vai para uma praia aqui próxima, mas você vai curtir um pouquinho com sua família. Vai pro parque. Exato. Vai lá no Ibirapuera, dar uma volta de bicicleta, é gostoso. Não tenho tempo, estou dedicado. Aí você comprou aquele carro. Poxa, aquilo é uma casca. A que custo? Exato, você deixou de viver o presente com a sua família, deixou de contemplar mais o sol, né, que a gente não contempla essa bênção de Deus, o dia para que você pudesse comprar aquele carro. Aí você comprou o carro, e agora? Poxa, eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem porque eu fiz todo o investimento num carro. Que adianta? Então você não tem prazer com as coisas grandes. Tenha prazer com as coisas pequenas. A felicidade não está nos bens materiais que você tem.
A felicidade está num abraço que você dá no seu filho. Está num abraço que você dá no seu pai, na sua mãe, no seu avô, enquanto presente aqui na Terra. Depois acabou. Então você tem que viver o momento, o presente. Se preocupar com isso. E deixa o futuro para Deus cuidar. Claro, você tem que ter sempre algo que eu falo muito pro meu filho. É um objetivo, né? Estratégia. Você tem que ter foco. Você tem que ter disciplina. Tem que ter execução e sucesso. São 5 palavras importantes que eu coloco em prática todos os dias. Antes de tudo, tenha fé. E depois, gratidão. Isso. Aí você vai caminhar melhor. Então, isso é fundamental para que um relacionamento dê certo. Hoje algumas pessoas vêm me pedir conselho, e aí elas falam, Arthur, o que que você acha de relacionamento? Fala assim, ó, eu acho que, acredito eu, que eu não faria um relacionamento agora, não teria, porque o meu foco tá em investir, em ganhar dinheiro, em conquistar alguns bens, em poder dar uma vida digna para minha irmã, alavancar meu patrimônio, focar na minha empresa. Eu acredito que agora esse é o momento. Mas se alguém aparecer nesse caminho com os mesmos princípios que eu tenho, o mesmo objetivo, não tenho por que não. Exatamente, é isso. Mas agora o foco é na gente. A gente tem que ser feliz primeiro e depois achar uma pessoa que também esteja feliz e juntar as duas Exatamente. felicidades. Porque se É isso aí. você tá triste e você acha uma pessoa feliz, aí você ficou feliz com ela. Você fala, pô, agora eu só sou feliz com ela, tem que ficar amarrado com ela. Você termina, você fica depressivo, você quer voltar e vice-versa, a mesma coisa também. E quando o casal entender que a felicidade não está em você, está no outro. Então, se o outro está feliz, eu estou feliz. Entendeu isso? É É tranquilidade. empatia. Empatia, exato. Agora, para entender a felicidade no outro, eu preciso estar feliz, estar bem comigo mesmo. E aí eu caminho melhor. Essa é a ideia. Certíssimo. Pessoal, vamos pro break aqui então, vamos dar uma pausa. Nossos patrocinadores, fica aí que a gente já volta. Aí o Motors virou a chave! Com carros novos e seminovos, garantia e qualidade, atendimento personalizado. Olha só quantos modelos vocês, veículos maravilhosos. Além do mais, vai ter algum benefício? Claro que vai ter benefício. Tanque cheio. Ai, brinde surpresa, tá? Então cola pra cá, os melhores carros da Zona Norte. Leon Motors, aqui tem um carro pra você. Atenção, galera da Zona Norte de São Paulo, estamos aqui no Rei do Óleo, na unidade do Tucuruvi, serviço com garantia e qualidade. E lembrando, tá? Vai ter algum benefício, algum desconto? Claro que vai ter desconto, 10% de desconto aqui se você é inscrito no canal do Pod Norte e também na troca do seu fluido do seu câmbio automático. Então vem com a gente aqui no Rei do Óleo trocar o seu fluido, porque você vai ser tratado como um rei e o seu carro também. Rei do Óleo. Qualidade e confiança em cada gota. Estamos aqui com o Jefferson, voltamos aqui do nosso break e agora a gente vai falar de valores. Jefferson, conta pra mim os valores que você tá cobrando e eu também quero saber depois do seu casamento mais caro que você já fez. Então, vamos falar sobre valores. O mercado para celebrante social, ele varia muito. Vamos colocar de R$ 1.000 um casamento a 5, 6 mil reais um casamento. Por que que tem valores diferenciados? Profissional, qualidade do profissional. Então, Tem muitos diferenciais, né? exato, eu tento sempre fazer o meio termo. Por quê? Vou dar um exemplo para as noivas, né, que estão assistindo o programa e quando houver a divulgação, entender a importância, né, o casal, os noivos, né, no caso. Porque eu falo noiva porque a noiva às vezes ela faz mais questão do celebrante do que o noivo, muitas vezes. E festa debutante também, com a mesma propriedade. Se você fosse fazer, Arthur, uma cirurgia com um médico, então você tem duas condições. Aquele médico, que ele faz 5 cirurgias no mesmo dia, e você tem um médico que faz somente uma cirurgia. Qual médico você
confiaria para fazer a sua cirurgia? Aquele de 5 cirurgias ou aquele que faz somente uma cirurgia? Ah, o mais experiente, né? O experiente, tá certo? Aquele que vai fazer uma cirurgia, porque ele está dedicado na sua cirurgia. Da mesma forma, o celebrante de casamento. Ele está dedicado no casamento. Então, ele vai fazer o casamento. Muitos celebrantes... Você fica exclusivo, né? Exato. Eles têm um valor muito baixo. Desconfia por quê? Porque eles não vão dar a mesma qualidade do que o outro. Que quer abraçar tudo, né? Exatamente. Então, eu conheço profissionais que eles fazem 3 casamentos. Então, imaginem contar 3 histórias Uma vida, né? que são complexas, com datas, com detalhes, em 3 eventos. Eu fiz o primeiro, preocupado no segundo. Eu ainda tenho um terceiro. Questão do horário. Pegar casamento, 6 horas. O outro, às 20 horas, né? Às 18, 20 horas. E é complicado, porque acontecem atrasos. Eu já cobri celebrante que teve que ir embora, que o local me chamou. Eu estava disponível, fui lá fazer. Então, imagina se não encontra um celebrante capacitado para fazer o seu casamento. Você estragou, seu único momento. Exatamente. Então, por isso que eu falo, casamento é planejamento. Então, uma noiva, muitas vezes ela escolhe um músico. Aquele cara do violino, ele toca muito. Só que no dia do casamento dela, como ela está ansiosa, tem vários detalhes acontecendo, ela não percebeu que aquele violinista que ela tanto gostou quando ela contratou não estava lá. O celebrante é a mesma coisa. Mais forte ainda, porque o celebrante ele está ali na frente do casal. Ele fez reunião, ele comentou sobre a história e teve que ir embora, porque ele tem outro casamento, porque a noiva atrasou por causa do cabelo, por causa da maquiagem. Aconteceu algo que não estava previsto no cronograma. Então, muito cuidado. Por isso que existem os valores. Então, eu cobro um valor de mercado, médio, né? Também já cobrir esses atrasos, né? Esses eventuais problemas. Para ser dedicado na cerimônia. Isso é importante, a dedicação. Então, quando eu leio uma história, existem casais que mandam 15 minutos de áudio. Claro, eu vou fazer uma súmula sobre a história do casal. Vou contar os principais acontecimentos. Mas eu vou valorizar muitas coisas importantes ali. Se eu tenho 3 casamentos, porque eu cobrei R$1.000 cada um, eu ganhei R$3.000. Aí eu faço um casamento só e eu cobrei R$3.000. Aquele casamento vai ficar inesquecível. Os outros... Você não vai nem lembrar, né? Eu não vou lembrar da história com ênfase. Então eu vou contar de qualquer jeito. Porque não tem como um ser humano ele se adaptar a 3 eventos de modo fácil. Com propriedade, com detalhes. Mesma coisa, um médico. Ele vai fazer 5 cirurgias. Na primeira, beleza. Na segunda, ele já está pensando no que aconteceu na primeira. Será que deu certo? Será que está tudo certo? Tá legal? O paciente teve alguma intercorrência? E aí eu tenho mais 3 cirurgias. Será que na quarta ele já não vai estar cansado? Então as pessoas precisam pensar no dia especial que ela preparou. Até a presente data. Começou às vezes há 2 anos atrás e por causa de um detalhe você frustrou o seu casamento. Então o valor depositado em um celebrante está aí. E ele é um profissional que ele tem família, que ele tem gastos, que ele tem responsabilidades com a documentação de efeito civil, por exemplo. Ele tem que deixar tudo preparado, não pode errar nada. Quando ele faz lá a pergunta ao casal, ele tem que fazer com propriedade, com entendimento sobre a lei e tanto o casal, como os padrinhos oficiais, como o celebrante, ele assina o documento. Esse documento, na prática, é a certidão de casamento do casal, que vai ter firma reconhecida pelo ministro, pelo juiz de paz ali presente. Então, olha a responsabilidade. E se a documentação está errada? E se o ministro ele não participa de uma instituição responsável? Então, as pessoas às vezes querem dar um jeitinho. Por exemplo, você pode, no cartório, fazer uma carta de próprio punho, dizendo que você não tem condição de pagar os documentos, que seriam a habilitação, que seriam os documentos para a sua certidão de casamento. Só que aí o cartório sabe que você vai fazer uma festa em um buffet caro. Mas eu não quero pagar o cartório. Está errado. Não é correto isso. Eu estou dando um jeito de não pagar de economizar, né? Os documentos. Mas o cartório sobrevive do quê?
De documento. Exato, ele tem funcionários para pagar. Então é uma questão de ética também, né? De sensibilidade com isso. Então, as pessoas às vezes ficam querendo desconto, que é justo dar um desconto. Mas o valor muito lá embaixo, porque muitos celebrantes também não se dão valor. Toda profissão tem o seu valor. Então você é um eletricista. Poxa, você estudou para saber o que é o correto, como fazer uma instalação. Você trabalha no Uber, você tem que ter a responsabilidade de trabalhar e dirigir corretamente o carro, que está levando vidas ali. Você é um motorista de ônibus, você é um profissional qualificado que estudou também, que está com uma responsabilidade na direção de um ônibus. Quantas pessoas você está levando ali? Você é um piloto de avião, imagina quantas horas de voo. Você é um médico, imagina quantas vezes você estava ali aprendendo, estudando diariamente para que aquela cirurgia fosse um sucesso, para você fazer o melhor. Então as pessoas precisam valorizar. E o profissional também precisa se valorizar. Em qualquer área, tem que dar valor ao que você faz. Então não é a questão do dinheiro só, Arthur, é a questão também de estudo, de jornada, de conhecimento. Eu reparei que você falou em instituição. Cada celebrante tem uma instituição? Sim, na verdade sim, você tem que estar conectado, né, na instituição para que você possa ser um juiz de paz eclesiástico e aí sim, pela lei, ter como fazer o casamento com efeito civil. Então, o juiz de paz eclesiástico, não do cartório, ele tem que estar vinculado a uma instituição. Aí você pode fazer o casamento com efeito civil sem problema algum, pela lei. Você também falou sobre valor de mercado. Como é que o profissional da sua área ele se qualifica para saber o próprio valor? Então, o valor de mercado, ele varia de R$ 1.000 a R$ 6.000. Vamos colocar que um valor de mercado bom para um celebrante fazer um casamento com qualificação, R$ 2.500, R$ 3.000, com efeito civil. E a pessoa paga no cartório um valor também, que são as taxas referente à documentação. E o celebrante também é pago nesse valor, né, de mercado, mais ou menos, para poder fazer o casamento com excelência. Então, o casal ele vai ter ali um custo para ter o casamento feito com efeito civil em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Mas como é que o profissional da sua área se qualifica para se precificar? Então, aí é uma questão de cada profissional, tá? Pelo tempo, pelo trabalho, pelo estudo, pela forma com que ele vai conduzir a cerimônia de casamento. Isso é do profissional, como qualquer profissão. O que você diria que é assim, é um dos valores, ou se não o valor mais importante para estar na sua área? Como assim? A pergunta... A gente fala de valor, por exemplo, assim, para você ser um bom motorista, você tem que estar sempre atento ali com questão de outros motoristas não te baterem. Sim, exatamente. Qual que tem que ter uma qualidade essencial para estar na sua área? Estudar casamento, saber o porquê que a noiva, por exemplo, o noivo, né? Entender a psicologia do casal para que você possa fazer algo leve. Você tem que estudar bastante sobre a parte legal do casamento, como que funciona, para que você possa explicar ao casal como que se trata da documentação, para que eles não tenham dúvidas, apontando o cartório mais próximo referente ao endereço que eles apontarem para você nas informações, quais as etapas para que você possa chegar no sim, o que vai estar ligado em tudo isso, como é que você vai conectar tudo isso, e trabalhos e conteúdos nas redes sociais. Por exemplo, eu peço sempre aos casais, vocês querem assistir uma cerimônia ao vivo do Jefferson Paes, celebrante social? Sim, nós queremos. Eu passo as datas ao casal, eles podem assistir uma cerimônia caso o cliente permita. Então eu peço autorização ao cliente, a qual vou fazer o casamento, nunca tive uma negação, e a gente coloca lá esse casal para olhar, para ter uma ideia de como que acontece a cerimônia. Isso é muito, muito legal, muito importante. Ou eu posto todos os finais de semana casamentos que eu realizo aqui na região de São Paulo. Então é bem legal a noiva, o noivo perceber essa interação do celebrante no mundo dos casamentos, né? Então tá sempre acontecendo alguma coisa, tá tendo postagens, não somente com o celebrante, mas para os outros profissionais também. Então quando você percebe que um celebrante não tem postagem, não tem críticas, não tem nenhum tipo de comentário, será que ele é legal para o meu casamento?
Pode ser ele um músico, um celebrante, pode ser um buffet, um espaço, enfim. Tem que ter lá as aprovações das outras pessoas que passaram com aquele profissional. Então eu tenho algumas plataformas que eu trabalho, eu tenho lá os elogios. E são feitos de modo assim esporádicos pelas noivas. Assim, elas vão fazer à vontade. Deixo livre. Eu não fico pedindo as informações para que eu possa postar alguma coisa. É de cada um, eu sou bem sincero. E graças a Deus eu só tenho comentários assim belíssimos, né, dos casamentos que eu realizo. Então, por favor, também já fala suas redes sociais pra quem quer entrar em contato com você e fazer seu casamento. Pode É, falar com a câmera. JP Celebrante, jogou lá no Google, você vai ter o acesso lá Instagram, né, Facebook, E o número? jpcerimonial.com.br também. E é o site que vai até passar por reformulação, nós vamos conversar sobre isso depois. Vamos. É bem legal os clientes interagirem, né, nas redes sociais para perceber o profissional que está contratando. E o número? 98609-3560. Pode chamar no WhatsApp que eu respondo lá. Repita. 98609-3560. Boa. Pode chamar lá que eu passo as orientações, né? Os folders, né? Com as explicações sobre cada tipo de cerimônia. Eu faço 12 cerimônias diferenciadas aí, como das areias, dos vinhos, da caixa selada, dos balões, enfim. Vamos falar disso aí já já. Agora eu falo dos nossos patrocinadores, Rei do Óleo, aqui na unidade do Tucuruvi. Esse episódio aqui do Pod Norte tem um apoio do Rei do Óleo. Você quer trocar o seu óleo do seu carro? Aproveita aí que tá chegando no final do ano, vai fazer as viagens, tem que cuidar do seu motor, tá? Rei do Óleo aqui na Avenida Guapira. O WhatsApp dele, chama ele lá em 11 91 360 99 66. Vou repetir. 11 91 360 9966. E garanto o melhor para o seu carro. Também temos Leon Motors. A gente está falando de óleo, já aproveita também, vai, troca o carro, vai pegar um carro melhor. Quer trocar o seu carro com segurança e condições que cabem no seu bolso? Fala com a Leon Motors. Carros novos e seminovos com garantia de atendimento e de confiança. Manda um WhatsApp agora também no 11 97 820 3091. 11 97 820 3091 e acelera o seu sonho. Vamos falar de todos também já, né, Vinícius? Já aproveita e fala de todo mundo. A Correta Transporte e Logística. Se você precisa de agilidade e confiança no transporte da sua carga, a resposta é a Correta. Soluções em transporte e logística com estrutura e pontualidade. Fala direto com a equipe no 11 2951 9591. 11 2951 9591 e resolve com quem entende do assunto. E já que estamos no estúdio dele, o homem ZN Mais Notícias Beto. Fica por dentro de tudo que acontece aqui na Zona Norte, é com o ZN Mais Notícias, informações no local e com quem entende do assunto. Quer mandar sua pauta, quer anunciar aqui com a gente? Manda um alô no WhatsApp do 1193 493 2920. 1193 493 2920. Este episódio também tem o apoio cultural aqui do Dr. Pedro Ferreira, Advocacia Ferreira, inscrito na OAB, que atua de forma ética e com comprometimento. Agradecemos ao Dr. Pedro aqui por acreditar no nosso trabalho aqui, apoiar sempre a divulgação para vocês também. Dr. Pedro, maravilhoso. Vamos falar aqui também da minha empresa de marketing digital. Chegou a hora, tem que fazer um merchan, né? Marketing digital, você está precisando aqui do audiovisual, marketing digital, tráfego pago, você não está conseguindo engajar, não está conseguindo criar conteúdo, deixa com a gente. Como é que é? Criação de sites, bom lembrar ali, ó, meu amigo ali tá sempre atento. Pode falar no microfone. Cadê? Fala, esse é o videomaker que vai falar. Fala agora, Vinícius. Boa tarde, pessoal. É, isso aí tá um pouco tímido aí. O nosso videomaker também, o Vinícius, a gente tem toda uma equipe estruturada para atender vocês na questão de audiovisual, fotografia, design, social media, a gente faz toda a parte de solução digital. Empresário não passa veneno. Chama a gente aqui, ó, 1193 493 2920. Chama lá que a gente vai solucionar os problemas digitais da sua empresa. E sem falar também que é uma assessoria, né? Querendo ou não, a gente dá uma assessoria pro nosso cliente. É, como o Jefferson falou aqui, a gente dá uma assessoria para a pessoa. Se você tem um cara que cobra pouco e faz para todo mundo, tem coisa errada. Eu prefiro exclusividade, a pessoa que me dá uma consultoria, o que eu tenho que fazer ou não fazer, a gente dá essa atenção. Bom pontuar isso aí, Vinícius. Jefferson, a gente pode voltar pro bate-papo aqui? Podemos? Vamos lá. Jefferson, a minha memória é muito ruim, é por isso que eu não caso. Mas
Eu queria falar do casamento mais caro que você já fez, assim, na questão de, porra, é golfinho pulando, é descer pombo. Fala pra mim o mais caro que você já fez. Eu fiz um casamento lá nas margens da represa Billings. Esse casamento. Onde fica? Ah, na represa Billings. Eu não lembro agora assim o local em si, mas foi um casamento grande, né? A noiva chegou de helicóptero, tinha 40 músicos tocando, Ô, louco. uma banda assim imensa, né? Coral e orquestra. Tinha uma organização tremenda, tinha mais ou menos uns 500 convidados, então muita gente, muita decoração, decoração natural, que é caríssima, né? Hoje em dia os buffets trabalham muito com decoração artificial e nesse casamento não, decoração toda natural, entre outros entretenimentos que aconteciam lá nesse casamento. Então eu calculo que foi um casamento aí de mais ou menos 400 mil reais aí. E eu lembro do noivo, né, comendo quibe lá, porque ele gosta muito, né? Então fazia um pratinho de quibe para ele, um monte de assim Carpaccio, de parte gastronômica assim, com diversos pratos, né, caviar. entradas, exato. E o noivo não, ele queria um pratinho de quibe lá que ele gostava bastante, né? Muita gente boa, o casal. E foi um casamento grande, bonito, né? E foi bem legal fazer esse casamento. Você comentou que teve de R$ 1 milhão também, foi esse? Quando eu trabalhava com assessoria, esse casamento aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? No Copacabana Palace, né? Um casamento grande, Putz, de pessoas lá da parte. Foi um casamento, acho que de um diretor, eu não lembro agora, mas eu participei como assessor, né? Um dos, né? Que ajudaram. Faz um tempo já isso, né? Que eu lembro, assim, nessa parte como assessor, né? Eu não fiz o casamento, né? Trabalhei lá. Foi assessor, você não Exato, foi nessa época. Entendi. Você fez muitos casamentos, você fica, às vezes, amigo do noivo, você depois vai Sempre. pras festas. Sempre. Sou convidado a participar da festa, a sentar com o casal. E muitas vezes eu não fico porque eu tenho outros compromissos, né? Não assim com outras cerimônias, né? Mas assim, compromisso mesmo com a esposa, às vezes. Compromissos em Seu casa. próprio casamento. Exatamente. Então, muitas vezes eu fico, né? Em alguns casos, em outros não. Mas sou convidado a participar das festas, sim. Até antes, né? Olha, fica com a gente lá, que é legal ter a sua companhia. E sempre eu fico um pouco, né? Eu faço, de repente, a entrada do casal. Porque depois que o casal passou pelo celebrante, não posso mais chamar de noivos. Correto? Então você escuta muito isso. Agora vamos com a entrada dos noivos. Não existe a entrada dos noivos. Já casaram? Entrada do jovem casal. Então, muitas vezes eu faço essa entrada do casal na parte de salão, né? A parte de entrada no salão de festas. Tá? Aconteceu a cerimônia, depois a entrada deles no salão de festa. Ô Jefferson, eu vejo que você fala bastante de casamento, de cerimônia, de formatura, mas eu gostaria de saber, se alguém te chamasse para fazer uma festa, um evento assim, um show, alguma coisa do tipo, você conseguiria fazer também? Essa parte que envolve sonorização, iluminação, né? Para banda, já fiz bastante nessa parte. Trabalhei muito com essa parte de som e iluminação. Tive equipamento em alguns buffets aqui da região da Zona Norte. E hoje eu não faço mais. Eu tenho os parceiros que quando uma noiva pergunta, né? Olha, você tem algum parceiro que trabalha com banda, com coral e orquestra? Então nós temos os parceiros qualificados, competentes, que eu indico para fazer essa parte quando necessário. Como também assessoria, como local para festa. Existe noivas, né? Casais que eles contratam primeiro o celebrante, é difícil, mas contratam primeiro o celebrante, depois eles começam a procurar o local para a festa. E aí eles perguntam, Jefferson, pela sua experiência em tantos locais, qual local que você me indica na Zona Norte? Eu quero uma área aberta, quero um sítio. Aí eu vou passar os buffets que eu tenho certeza que eles vão gostar muito, né? E aí vão cotar nesses locais que eu indico para fazer a festa. Enfim, é assim que funciona. Um parceiro indica outro, né? Que é muito importante. Entendi. Ô Jefferson, quais que são as etapas para fazer um casamento? Quais que são o trajeto e os planos? A estratégia que você faz? Olha, eu vou dar um conselho, né? Que é muito importante. Primeiro, anotar tudo. Tudo que você for fazer sobre o casamento, anota. Criar uma planilha de custos. Então você coloca lá. Primeiro, eu tenho que ter uma data. Qual data que eu quero para o meu casamento? Existem casais que querem uma data específica porque eles se conheceram numa data específica em um local. Então eles querem aquela data.
Por que antes? Porque a data está disponível. Por isso que eu falo 2 anos antes, 3 anos antes. Então, achou o local para fazer a festa. Ótimo. Qual que é a próxima etapa? Vamos ver foto e vídeo, vamos ver celebrante, vamos ver DJ para animar, os entretenimentos nós vamos colocar na nossa festa, lista de convidados, é bem legal você tomar cuidado, ter uma atenção, fazer um serviço que é chamado RSVP, que é o Responder S'il vous plaît, que é a confirmação de convidados, para que você não tenha nenhum tipo de problema na festa. Por exemplo, às vezes convido 200 pessoas e aparecem na festa 100 pessoas. Então você perdeu aí praticamente 100 convidados. É um dinheiro que você poderia ter feito um investimento em outras coisas, até na sua casa, nos seus móveis, na sua viagem de lua de mel, e você achou que aqueles convidados todos viriam e não vieram, faltaram. Então, esse serviço de confirmação de convidado é importante, contratar uma empresa idônea que faça a ligação aos seus convidados para que você tenha certeza dos convidados que vão vir na sua festa. Quando a noiva pergunta, dificilmente o convidado fala, olha, eu não vou. Ele vai falar, não, eu vou fazer o possível, mas eu vou. Desligou o telefone, ou aquele e-mail, ou aquele site de confirmação, ele fala que teve um compromisso de última hora, manda o presente, tá tudo certo. Só que você deixou de convidar muitas vezes uma outra pessoa que você achou que aquela iria. Então, é muito importante o casal ter uma lista de convidados coesa, para que ele tenha tranquilidade com a sua festa. Então, eu já fiz casamentos, onde você tinha lá 300 pessoas convidadas, e na verdade foram 150. Então, você olhava assim, várias mesas vazias. Né? E aí a noiva chateada, o noivo chateado, porque achou que as pessoas iriam no casamento, porque não fizeram esse serviço de confirmação de convidados. Então, antes de tudo, convida o mínimo, 100 pessoas, mas você sabe, um exemplo, tá? Você tem 150 pessoas para convidar. Você começa com 100 pessoas. Veja se o buffet comporta 150 pessoas. O local que você escolheu para sua festa comporta. E aí você vai com calma convidando. Prepara a sua lista B, caso as pessoas que não estão confirmando, você encaixa pessoas da sua lista B. Enfim, aí você tem uma organização melhor e vai economizar com isso. Então, é legal pagar a assessoria para fazer esse trabalho de confirmação. Então, no futuro, você vai perceber que você ganhou uma grana. A assessoria é essencial, porque a assessora vai cuidar do seu dia, vai cuidar dos outros fornecedores. Por exemplo, ela vai indicar um foto e vídeo. Existem vários profissionais com vários preços, mas a assessora, ela sabe os profissionais qualificados que vão atender melhor aquele casal. Então, ela vai apontar. Por isso que o serviço de assessoria é importante. E vai deixar a noiva mais tranquila, porque são tantas coisas que envolvem um casamento que às vezes ela fica perdida e perde dinheiro com isso. Contratando essa profissional que seria um anjo, que vai cuidar do casamento dela, ela vai entender futuramente a economia que ela fez em tempo, em qualidade e organização do seu casamento. Porque você paga uma assessoria para ele te economizar tempo, né? Pra Exatamente. Ele te dar esse respiro, porque querendo ou não, o casamento já é uma pressão grande, você já tem que estar lá, agora você tem que se preocupar com bolo, com convidado, assessoria. Você faz essa parte de assessoria também ou você já parou só essa parte de celebrante Eu agora? parei com a parte de assessoria. Aprendi muito com a assessoria. Muitas vezes, fazendo um casamento, eu presto assessoria, porque no local não temos alguém qualificado. E eu sou muito assim criterioso na organização de uma cerimônia. É um dia único. Então, você não pode ver um padrinho, por exemplo, com a mão no bolso. Você não pode ver uma noiva com vestido amassado, enrolado. Ou você não pode olhar um noivo com a gravata torta. Você já corrige, né? Eu já vou lá corrigir. Mesmo com o profissional lá. Exatamente. Eu olho, não está certo isso. Então eu vou lá olhar porque eu quero ver o melhor para o cliente. Então eu não posso deixar o noivo numa situação difícil, nem a noiva, nem os padrinhos, enfim, todo o cortejo de honra. Por exemplo, um tapete vermelho, verde, branco, não importa. Só que ele está solto na passarela. Tem que ser preso. Por quê? Ali vão passar pessoas e às vezes elas podem escorregar e causar um acidente. Largura da passarela. Olha que detalhe para que a gente possa entender a importância de uma assessoria e de um trabalho coeso. Será que aquela passarela está com a largura correspondente ao vestido da noiva? Ao acompanhante dela? Tem tudo isso. Então é um detalhe importante, porque eu já
vi noivas entrando com seus acompanhantes. Eu falo acompanhantes porque geralmente é o pai, mas na ausência do pai, o avô, o tio, não importa. Não tem espaço suficiente, o Arthur. Então, a noiva está entrando e derrubando a decoração que está do lado. Nossa. Aí a noiva, ela começa a ficar preocupada com isso e não se concentra no noivo que está olhando para ela. Ela para e tenta arrumar. Olha só que coisa chata para acontecer num casamento. Enfim, tantos detalhes importantes que poderiam ser evitados, mas Quais que são precisa pensar um pouco a respeito. os detalhes importantes a se preocupar? Porque eu vi isso agora de passarela, você pensa que é algo bobo, né? Você fala, nossa, que detalhe besta, mas às vezes é algo que um pequeno infortúnio estragou toda uma celebração. Exatamente. Quais são os detalhes primordiais que você fala para ser feito? Detalhes importantes que devem ser feitos: contratar uma assessoria para o casamento. Porque a assessora está acostumada com os detalhes. Outro detalhe importante: como que eu abraço uma noiva? É por baixo, para que eu não possa agredir o cabelo dela, a grinalda, o véu, a mantilha, não importa o que ela está usando no cabelo. Se eu abraçar a noiva, às vezes 10 padrinhos de cada lado, como o casamento que eu fiz essa semana passada, 10 padrinhos de cada lado. Eu tenho 20 pessoas de um lado, 20 pessoas do outro. São 40 pessoas abraçando a noiva. Imagina como que fica o cabelo dela. Abracem. Então, aí precisa ter a técnica para que eu não possa agredir o cabelo da noiva e assim deixá-la tensa. Toda vez que eu abraço uma noiva, eu vou abraçar e puxar lá o véu para baixo. Aquele véu está preso no cabelo. Aquilo é um incômodo para ela. É um detalhe, mas importante. A equipe de assessoria vai falar sobre isso. Tem ética, né? Tem uma etiqueta para Sim, você tem uma seguir etiqueta, um padrão. exatamente. Cada assessoria tem o seu padrão de qualidade ou você diria que é tudo igual? Não, não é igual. Eu sempre procurei estudar bastante sobre isso, observar muitos casamentos, e de todos os casamentos que eu observava, que eu visualizava, eu pegava o melhor. Até fazer uma gravata correspondente, com alguns nós diferenciados aos padrinhos, como observar as madrinhas com seus vestidos. Porque eu montava um grupo com as madrinhas e a noiva escolhe uma determinada cor, um tipo de vestido. Então, uma madrinha que vai com um vestido que não é correspondente ao que está combinado, é complicado, porque ela vai aparecer mais que a anfitriã, que é a noiva. Isso não pode. Então, aconteceu, na minha época, eu ser muito rígido com isso e tirar madrinhas que não estavam com o vestido correto. Queriam aparecer. E a noiva? E a noiva me deu um abraço depois e me agradeceu muito, porque eu estou na frente como assessor. Sim. Então, você foi contratado para isso, né? Exatamente. Eu preciso fazer o casamento de acordo com o que a minha noiva quer. Porque ela colocou ali no briefing todas as questões importantes. Eu faço o melhor. Então, a equipe de foto e vídeo, ela vai ter uma instrução sobre proceder com a parte de filmagem, de fotografia. A equipe de coral e orquestra, eles vão ter um cronograma para soltar, para lançar a música de acordo com as entradas. Então, algo importante. O DJ profissional, que às vezes não tem tanto valor, está escondido. Mas quando o som para, todo mundo olha para o coitado do DJ. É verdade. Não é verdade? Então, o DJ, para mim, é fundamental. É um amigo, parceiro. Ele vai saber soltar a música correta, No tempo de certo. acordo com a passagem, e esmaecer a música quando necessário. Então, já cansei de ver corte brutal numa música. O noivo está entrando, ele chegou, corta a música. Aquele silêncio. Aí começa a outra. Não. Eu preciso fazer aquele corte. Aquela regulagem de som, né? Exatamente. Entrando a outra música em sequência. Um sumindo e o outro já entrando. Exatamente. Não o silêncio constrangedor. Exatamente. Então, saber usar ali a mesa, né? O fader para fazer esses efeitos é muito importante. Eu conheço o trabalho de perto, por isso que eu falo sobre esses detalhes. Então, quando eu converso com a cliente, como celebrante, eu vou abranger outros detalhes também que acontecem ali para que ela possa ter o conhecimento e assim solicitar a informação correta. O que vai acontecer na festa dela sobre o cortejo de honra. Debutante, por exemplo, é muito legal o DJ interagir com o celebrante, porque o celebrante faz um questionamento na hora, né? Ele faz uma locução ali na hora sobre a cerimônia debutante, e o DJ está atento para aumentar a música, abaixar a música e fazer algo
Dinâmico. dinâmico. Exatamente. Então, esse cuidado dos profissionais em se envolver na cerimônia faz o diferencial. Imagina, eu chamo a debutante e o DJ solta a música mais baixo. Não joga iluminação. Fica... Tira o momento de entrada dela, que é Tira. tão especial para a família e para todos que estão ali contemplando. Então, o DJ ele tem que interagir junto com o celebrante. Por isso que quando eu chego em um local que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é ir lá nos profissionais, agradecer aos profissionais que estão trabalhando comigo. Você já pensou em dar curso? Fazer a aula? Algumas vezes eu ministrei cursos de assessoria e ensino muitas pessoas, inclusive ontem, eu ensinei um colega, que é o Edson, né? Trabalha comigo na Mansão Marion, que é um local que eu trabalho, que eu gosto muito. Eles têm ali, fazer uma propaganda da Mansão Marion, Fale. que este sábado fez a festa de 40 anos do Colégio Heitor Villa-Lobos, que o Edilson vai estar aqui hoje, às 18 horas, né? É o mantenedor do Sim. colégio, ele e a Eunicélia. Foi uma festa maravilhosa, na unidade ali na Vila Maria, na Rua Curuçá 711. Então, me senti à vontade lá, porque eu sei do potencial da escola, que é o Heitor Villa-Lobos, eu sei da qualidade do local, que é a Mansão Marion, e eu sei que a festa ia ser 100%. Porque eu conheço os profissionais. O Edson estava lá como DJ. Então ele interagiu comigo em toda a parte de cerimonial, chamando os nomes, dando lá a premiação. E isso é gostoso, porque ele aumentava a música, baixava a música. Então só o celebrante ter essa desenvoltura junto com o profissional de abaixar o microfone, voltar com o microfone, Um pequeno detalhe. ele já sente a diferença. Para aumentar o som e diminuir o som. Você não pensou em estruturar uma equipe pra você nesse sentido? Da quando a pessoa for te contratar, você já tem tudo armado? Então, eu tenho, assim, parceiros que trabalham comigo, né? Que eu indico caso o local não tenha o profissional. Então, eu sou muito ético em relação às indicações. Eu trabalho, por exemplo, em outro local que é o Vila Borghese, que é um local também maravilhoso. Então, lá nós temos os profissionais. Por exemplo, eu tenho um amigo lá que toca muito sax, que é o Reginaldo. Então, eu passo as noivas para ele. Ele trabalha lá comigo. E eu confio e acredito muito no trabalho dele como profissional. Como eu tenho outros profissionais, músicos, colegas, né? Que eu também acredito muito no potencial, também indico. Mas quando o buffet, o local, tem os parceiros, trabalhamos em conjunto. Eu jamais vou indicar um parceiro de fora para uma noiva que me procure vindo desses locais, tá? Então, existe uma ética dentro dos estabelecimentos, dentro dos buffets, que eu chamo de parceria. Então, nós indicamos os próprios parceiros do local. Então, por exemplo, o buffet aqui da Vila Maria tem uma equipe, o buffet lá na Zona Sul tem outra equipe, enfim. Eu trabalho em mais de 30 espaços, 40 espaços diferentes. Cada um tem os seus profissionais indicados. Você tem que se adaptar a isso, né? Exatamente. Então, o celebrante, eu no caso, eu respeito muito as indicações. Por exemplo, a minha irmã trabalha com fotofilmagem. Tá? Ela vai vir também falar um pouquinho aqui sobre essa parte de foto e filmagem, que é muito importante. E muitas noivas falam assim, eu não quero filmagem porque eu não tenho vontade de ficar vendo vídeo. Aí eu falo assim, mas você não vai ver nada, você entra depois. Esqueceu desse detalhe? Entra lá o cortejo, padrinhos, entra o noivo, entra os pais, florista. Depois que você vai assistir no vídeo posterior à entrada dessas pessoas. Poxa, é mesmo. É verdade, é um detalhe, mas acontece. Porque, querendo ou não, você tem que abrir o olho da pessoa pra ver o que Exato. ela tá perdendo, o que ela vai ganhar com isso. Exatamente, Você tem exatamente. que registrar esse momento. É único. Você não faz o casamento e você vai casar de novo daqui 2 anos. O casamento é pra ser uma vez só. Exatamente. Então, a minha irmã trabalha com fotofilmagem. É uma excelente profissional. Só que os locais que eu trabalho, muitas vezes, já existe o profissional de fotofilmagem. É antiético eu ou qualquer um profissional indicar profissionais que não são parceiros. Agora, se o local não tem, aí eu indico a minha irmã, como ela também me indica como celebrante. Então, isso é ética entre os parceiros, o respeito e, claro, indicar pessoas que estão no mercado há um bom tempo, que são profissionais qualificados. Porque tem muitas pessoas que não são qualificadas, né? Cobra lá embaixo, aí pega qualquer um para fazer uma foto e um vídeo. Um exemplo, tá? É o seu casamento. Você vai depositar confiança em um fotógrafo, em um cinegrafista que não tem experiência com casamento social? É difícil, é um risco, né? Exatamente. E aí você perdeu as fotos, perdeu o vídeo, não ficou legal. Imagina a frustração.
Por isso que tudo tem que ser alinhado com o tempo, tudo tem que ser escrito, tem que olhar o profissional, seguir no Instagram e observar tudo que ele precisa. É isso. Sim. É, e eu vi alguns casamentos, assim, acho que eu vi por questão mesmo de vídeo no YouTube. Teve alguém lá que chegou lá e falou assim, eu protesto e aí é casamento igual uns filmes assim, ou não? Não é assim que funciona? Eu já vivenciei, tá? Em festa, mas aí sim, trabalhando como profissional na parte de sonoplastia, não como celebrante e não como assessor. Eu era o DJ na época. E a noiva fez uma brincadeira com o juiz de paz. E ele cancelou o casamento. Ele guardou as coisas e foi embora. Ele não fez o casamento. Por quê? Ele é uma autoridade, nós, né, somos uma autoridade importante, e quando você percebe dúvidas no casamento, ele não pode ser concretizado. Ah, é antiético você fazer isso. Não, é contra a lei. É contra a lei? Exatamente. Ah, Não é não questão sabia. nem de ser antiético, é contra a lei. Por quê? O casal, ele precisa estar ali consciente do que eles estão fazendo. Agora, quando há dúvidas, não pode haver o casamento. Mesmo ele brincando, ele está em dúvida, ele brincou, é problema dele. Então, quando ele vai falar sim, é de sua livre e espontânea vontade, aceitar, por isso, sim. Da mesma forma, a pretendente. É da livre e espontânea vontade, aceitar, o pretendente, vai falar o nome dele, completo. Sim. Foi feito o casamento e as testemunhas ali elencadas com o juiz de paz, com o casal, vão assinar o termo do casamento. Para que se oficialize o casamento com efeito civil. Então isso é muito sério. Então a pergunta deve ser feita, portas abertas, com as testemunhas oficiais que estão na habilitação que foi feita pelo cartório. Então tem um termo, habilitação, e aí sim a retirada da certidão definitiva depois. Então é muito sério, não pode haver brincadeiras. E aconteceu comigo, presenciando isso, o juiz de paz guardou as coisas, foi embora e disse para o noivo, quando o senhor tiver certeza, o senhor marca novamente o casamento. Nossa, e aí acabou o casamento. Sim, a noiva ficou frustrada, chorou, ficou indignada e aconteceu isso. Nossa, que situação. E tem alguns vídeos rolando aí na internet sobre essa situação também, acontece. É, mas o que aconteceu assim de engraçado nos bastidores e num casamento que você já vivenciou? Ah, os noivos beberem bastante, né? E tipo pular na piscina, já aconteceu. O noivo, de repente, ter que sair porque ele esqueceu as alianças, sabe? Nossa. Aí teve que esperar ele voltar. E só ele tinha a chave de casa, não tinha como mandar uma pessoa, porque ele tinha que procurar. E ele saiu do momento e foi buscar. Já aconteceu também da noiva, né? Eu estar fazendo o casamento e ela chegar no meu ouvido e falar assim: Jefferson, preciso ir no banheiro, como é que eu faço? Claro, banheiro, toalete, normal. Aí eu chamei a assessora, porque ela estava em outra parte do local da festa, e a assessora conduziu ela até o toalete. Tem toda uma técnica para que a noiva possa ir no toalete, né? E, claro, imagina a noiva com vontade de ir ao banheiro e não consegue porque ela tem que ficar na cerimônia. Ela não tá à vontade, né? Então, lógico que foi prometido, foi muito engraçado, todo mundo deu risada, né? O noivo, né? Pô, mas isso é hora, é normal, aconteceu. Enfim. Normalmente, quanto tempo dura a cerimônia? 40 minutos. O celebrante precisa ser objetivo para que a cerimônia fique leve. Mas eu já fiz cerimônia de 15 minutos, a pedido do casal. O casal quer uma cerimônia rápida. A entrada da noiva, troca das alianças, votos do casal, se assim eles quiserem, e acabou. Balada, festa. E já fiz cerimônias de 1h30. Nossa. Porque aí o casal ele tem uma vista muito mais voltada à cerimônia do que a uma balada. Então, tudo é gosto, tudo é estilizado. Eu não posso fazer do meu jeito. Eu aconselho. Eu mostro algumas coisas importantes. Mas quem dá o ok, o casal, O ponto sempre. final é deles, né? Exato. Agora, lógico que eu vou mostrar as experiências, os conteúdos, né, para que eles tenham informação. Mas eles que vão direcionar a cerimônia. Já faltou te perguntar alguma coisa aqui? Você quer falar alguma coisa? Sobre debutante, é legal falar, para que as pessoas possam entender um pouquinho, que é maravilhoso a cerimônia de debutante. Muitas meninas não gostam, às vezes, da cerimônia, porque elas querem a balada. Eu entendo os 15 anos, né? São 15 primaveras, né? Tá com aquela essência forte da juventude. Mas os pais, eles querem a cerimônia, porque eles querem recordar
momentos importantes da vida da filha, né? Desde o nascimento até as 15 primaveras. Não tem, Então, não tem como fazer a balada dentro dessa cerimônia? não tem como, porque a cerimônia ela é mais voltada aos pais. E acontece esse momento da cerimônia e depois vem a balada. Então são 3 trocas de vestido, geralmente. O primeiro vestido é o de recepção, onde ela recepciona os convidados, tira foto com eles, é um vestido mais simples. Em determinado momento é feito a troca desse vestido pelo vestido de gala, tá? Que é o vestido de princesa, de debut. E aí tem uma série de passagens que envolve joia, troca do sapatinho, entrega da boneca, valsa com os familiares, homenagens. Então isso pode ser encurtado. Eu posso tirar algumas passagens, como antigamente tinha muitos 15 casais. Contratava-se os cadetes de honra, né, que vinham paramentados com a farda, né, para dançar com as amigas e Legal, o hein? príncipe com a debutante. Mas isso caiu muito hoje. A debutante quer uma cerimônia mais enxuta, né? Então de 30 minutos aí no máximo. Ela entra, é recepcionada pelo pai, ela recebe a joia, dança com o pai ou com o A Bela e a padrinho. Fera. Pode ser, aí é gosto dela, né? A parte de música eu também ajudo a escolher. E é feito assim, uma cerimônia bem enxuta, e aí depois ela vai trocar de vestido para colocar um vestido da balada, e entrar na balada, e aí é a festa que rola aí até o término, né? Então é assim que funciona da debutante. Inclusive, vou fazer amanhã uma festa de Boa. debutante na Mansão Arabesque, que fica lá na Washington Luiz, né? A Mansão Arabesque faz parte das mansões do Evento Perfeito. E eu vou fazer amanhã uma cerimônia muito bonita, que vai ter muita emoção, com certeza. Do mesmo ponto de vista do planejamento que você deu pro casamento, qual que é o que você dá pro debutante? Mesma coisa. O casamento, ele envolve mais detalhes por causa do cortejo, da cerimônia. A debutante é um pouquinho mais tranquilo, tá? Porque envolve uma festa mais de balada mesmo entre as pessoas, mas os fornecedores precisam tomar cuidado bastante, né? Com quem você vai contratar, você tem que ter uma programação em relação ao buffet. Eu aconselho assim, os pais muitas vezes querem promover jantar, mas os jovens não querem saber de jantar, que é uma comida diferenciada, tipo um cachorro-quente, umas coisas da madrugada, o lanche do McDonald's, né, que acontece muito nas baladas aí, que fica legal. super legal. Na madrugada assim, entra um carrinho do McDonald's com os lanches, fica super divertido, fica alegre. E para a festa de debutante, até a equipe de fotofilmagem é diferente, né? Mais fotos jornalísticas, né? De longe, é muito mais envolvendo uma pessoa só, que é a debutante no caso, mas pensar bem no local que tenha muita iluminação, que tenha muita parte de sonorização, que os jovens gostam muito de potência, né? Na música. Então tem que olhar um local realmente que traga isso para que a balada fique 100%. Os valores que você fala do casamento é os mesmos pro que você faz de debutante ou não? Sim, até mais debutante. Gasta até mais, porque você tem decorações diferenciadas, entretenimentos, né? Como cabine fotográfica, não que o casamento não tenha, verdade. mas você tem lá a plataforma 360, você tem coisas mais coloridas, né, acontecendo ali, e o gasto não é diferente de um casamento, não. E o seu valor é o mesmo? Para debutante é mais em conta, porque você não tem a parte de cerimonial com efeito civil. Então fica mais em conta. A parte com efeito civil custa um pouco mais por causa da documentação, do preparo, né, de tudo que exige um trabalho, não de maior responsabilidade, mas são mais detalhes. E qual foi a melhor festa de debutante também que te marcou muito e a mais cara? Olha, mais cara eu não vou lembrar assim, né? Porque eu fiz em vários locais, mas vamos dizer que a mais cara foi no valor de R$150 mil. Uma festa debutante que eu lembro que me emocionou muito foi de uma cadeirante, onde eu ajudei a fazer a coreografia dela, né? Foi lindo, ela dançou com a mãe dela, na própria cadeira de rodas, e foi lindo a dança das duas. E me emocionou bastante, porque ela falava assim, como que eu vou fazer? Aí eu falava sempre, desde essa época, isso deve ter uns 10, 12 anos, Deus vai inspirar para que a gente possa fazer uma coreografia, porque eu também trabalhei muito com dança, né? Gosto muito da parte de dança. Você já fez tudo? Ah, sim, a dançar é maravilhoso. Os casais dancem, brinquem, porque tira o estresse, ajuda a entender um pouco melhor o outro. A dança é tudo de bom. Quando eu vejo um casal dançando, né, não fazendo apresentação como a dança dos famosos, mas, sabe, se entregando um ao outro, num abraço, num sorriso,
ali na dança, é tão gostoso. E a mãe dançou de uma maneira com ela assim, que você via o brilho, você via a luz, você via sentimento de amor, né? E me marcou bastante, porque ela falou que não ia ter condição, porque ela é cadeirante, mas ela dançou com a mãe e dançou na balada com as amigas, fazendo uma coreografia com cadeira de roda. E foi top. Sensacional. Top, E você sensacional. não espera isso, né? Não. Ela teve muita vontade, muita gana, e as amigas também, e eu acompanhei os ensaios, foi espetacular. Certo. Jefferson, faltou mais alguma coisa aqui que você quer Tá falar? tranquilo, eu Tudo acho que eu falei um certo? pouquinho. Só sobre formaturas, existe o mestre de cerimônias, que é o MC, que ele trabalha com apresentação de produto, evento corporativo, formaturas, celebrante social, que aí envolve mais a parte de debutantes e de casamento, isso é muito legal saber, tá? E ministro, que é no meu caso, né, eu sou um juiz de paz eclesiástico, eu faço casamento com efeito civil, porque eu pertenço a uma instituição, no meu caso aí, CRD. Legal. Você faz formatura também. Sim, faço formaturas. Qual formatura que você já fez assim? Marcou também, ficou legal. Heitor Villa-Lobos, vou fazer agora a formatura do Monte Sinai, dia 12/12, né? Eu estava até conversando com algumas mães aqui, fazendo algumas perguntas, e é muita emoção, porque é um ciclo, né? Que termina para vir outros ciclos, né? Você vive com emoção, né? Bastante. Então, eu estou aqui já pensando como que eu vou fazer a apresentação dos formandos na vista dos pais. Então, eu sempre procuro fazer uma apresentação chamando os formandos de uma maneira diferente. Não não engessado, né? Ali, como se fosse uma coisa parada, mórbida ali, né? Não, eu vou na mesa, chamo o formando lá, com a família. E aí, quando o formando entra, a família vibra, grita, bate palmas, né? E aí a energia contagia. Você tem um repertório muito grande. Como foi que você conquistou esse repertório? Como é que foi o seu começo para chegar? Experiência, estudo, vendo bastante, acompanhando, né? Eu lembro que eu olhava assim os celebrantes, mestres de cerimônias, cada um tem a sua particularidade. Eu pegava um pouquinho de cada um e fazia um pouco do meu jeito, e aí nós vamos aprimorando e aprendendo. E eu aprendo todos os dias sobre casamento, sobre debutantes, sobre formaturas, eventos corporativos. Como eu fiz do Heitor Villa-Lobos, os 40 anos do Heitor Villa-Lobos, foi assim uma apresentação maravilhosa, porque é alegre, contagia, chamando as pessoas que trabalham no colégio há 20 anos, 30 anos, eles fizeram por década, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. E a mantenedora, a Eunicélia, que é muito minha amiga, ela mencionou uma aluna, que foi a primeira aluna do colégio, de 1985. Então isso me emocionou, porque ela estava lá presente. Nossa. Então são 40 anos, né? Entre outros funcionários que não estavam presentes, outros que já partiram, mas todas as pessoas com carinho do colégio foram mencionadas ali. Então isso é maravilhoso. E eu participo disso. É emoção, né? É carinho. Não tem palavras. E na parte de evento corporativo, como funciona? A gente não falou disso. A empresa, geralmente, ela contrata porque ela quer fazer uma apresentação de um produto. Por exemplo, eu participei mês passado com mais 2 colegas, que é o Wagner Merência e o Leandro Barros, são amigos, né? Um abraço para eles aí, da FENESP 2025, né? É uma feira que envolve faculdades particulares em tecnologia. Então, eu fui um dos palestrantes dos convidados da FENESP 2025. É um evento que aconteceu lá no distrito AMB, muito forte. Eu tive a honra de participar, a minha amiga Vera, né, que nos indica sempre lá, e o pessoal que participa, que é o CEMESP, eles gostam do nosso trabalho, porque nós fazemos um trabalho mais alegre, não engessado, como o celebrante, o mestre de cerimônias faz às vezes, né, que é lendo aqueles nomes, né? A gente já faz uma coisa mais interativa com os professores, com os reitores das universidades, como várias que estavam lá, né, participando, falando sobre tecnologia, falando de formação, enfim, a gente interage com eles, mesmo como mestre de cerimônias, lógico, respeitando um protocolo, mas de uma maneira mais sorridente, mais alegre, mais participativa. Isso fez um diferencial e todo ano nós somos chamados para participar como mestre de cerimônias da FENESP. E é muito legal mas hoje o seu forte é mais o casamento. Casamentos, exato. É porque a gente só falou de casamento, né? Exatamente. Você tem um repertório muito grande do que você faz. Exatamente. Muitos locais aí chamam, né, para fazer a apresentação de premiação, como o Heitor Villa-Lobos, por exemplo, como eu acabei de citar, fez a premiação de 40 anos de existência do colégio. Legal. Jefferson, estamos chegando ao final, tudo que é bom acaba. Por favor, dê suas considerações finais pro pessoal, agradece. Se você quiser falar mais alguma coisa, se divulga, pode falar. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, é muito importante a presença dele, né? E a gente sente a presença dele aqui, né? Porque
é forte, né? Sempre quando eu falo em Deus eu fico emocionado, porque sem Ele não somos nada. Então nós temos sempre que agradecer. Então eu sempre coloco uma frase importante, né? Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Então, gratidão pelo dia que você acorda. Às vezes não tá legal, o dia não tá bom, tá um pouco triste, não tá feliz, mas é importante ter Deus em todos eles, porque tudo você passa e com Ele é mais fácil. Então, aceita, acredita, independente de doutrina, Deus é importante sempre. Agradecer a minha família, minha esposa, ao meu filho, né, as pessoas que participam da minha vida aí diretamente, e ao meu amigo Beto, do ZN Mais Notícias, né, que deixou esse espaço espetacular para que a gente possa comentar e falar sobre o nosso lado profissional. A vocês aqui que trabalham na parte técnica, né, todas as pessoas envolvidas, eu fico muito feliz. Obrigado. E pedindo sempre a Deus que abençoe a todos. É isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um sábado. Quero agradecer também a todo mundo aqui, ao Vinícius, que também tá aqui no Bastidores, ao Beto. Jefferson, muito obrigado por ter vindo também, Ao cedido a Arthur, que tá honra. aqui, ó, que é- Cedido a honra de ter aqui junto com a gente. Pessoal, hoje Obrigado. sobre casamento, grandes informações aqui, histórias. Se inscreva, comenta, curte, Spotify, YouTube, diversas plataformas que a gente cuida, que faz os cortes também. E Deus abençoe a todos e um ótimo sábado. É isso aí, obrigado.